Olá! Bora para mais uma live, nossa quarta live da semana. Hoje é dia de falar sobre procrastinação. Uma coisa que atrapalha, que sabota a sua vida, e a gente vai falar sobre esse tema hoje. Enquanto o Instagram vai avisando que a nossa live começou, eu vou colocar o tema aqui. Marluze, seja muito bem-vinda. Bora falar sobre procrastinação. Por que esse negócio acontece, gente? Nós vamos falar sobre isso hoje. Me fala se vocês estão me vendo e me ouvindo direitinho, por favor. Lembra de clicar aqui no aviãozinho e compartilhar para que mais pessoas possam assistir essa live e aproveitar esse conteúdo. Deixa eu ver aqui que eu também vou aproveitar para compartilhar. Bora lá. Pronto. Vamos lá, gente. Então, bora começar a falar sobre esse tema tão importante que eu tenho certeza que em algum momento na sua vida, se não for agora, pode ter atrapalhado, que é a procrastinação. E o que será essa procrastinação, hein? Hoje a gente vai falar sobre por que geralmente ela acontece, sobre como lidar, sobre como olhar para isso, para que a procrastinação não tome conta da sua vida, das suas decisões e não deixe os seus sonhos para depois, né? Porque quando a gente procrastina, aquela meta, aquele desejo, aquele sonho vai ficando sempre para depois. E o que é a procrastinação? A procrastinação não é só, eu não estou fazendo nada, né? Estou aqui, parei, não fiz mais nada na vida. Geralmente, grande parte das pessoas procrastina se ocupando com outras coisas. E o que são essas coisas? Geralmente aquilo que a gente está acostumado, aquilo que a gente já faz no piloto automático, que a gente já sabe fazer até de olhos fechados. Então eu tenho uma atividade para fazer que eu sei que vai me trazer mais resultados, que vai me levar na direção do que eu quero, mas aquela atividade, aquela ação é algo novo. Aí o que eu faço? Ou aquela decisão, né? Aí o que eu faço? Eu vou fazer aquilo que eu tô acostumada, às vezes entro na rede social, vou fazendo as coisas e aí a hora que eu vejo, já passou boa parte do tempo e eu procrastinei aquilo que era importante. Então isso é o primeiro passo que é essencial você ter claro com relação à procrastinação, tá? Que não é não fazer nada, é não fazer, é se ocupar com coisas que muitas vezes não vão trazer resultados nenhum, pra você dizer pra você que não estava com tempo, que não era a oportunidade perfeita, que quando finalizar o próximo curso, que quando se sentir pronta, que quando chegar a oportunidade perfeita. Então é muito mais sobre não lidar com aquilo que traz desconforto, eu vou explicar sobre isso, do que não fazer nada. É não fazer, geralmente a gente procrastina aquilo que não é tão gostosinho ou que não é tão confortável para nós, principalmente quando é algo novo, né? Por que a gente procrastina geralmente quando é algo novo? Porque o novo, a nossa mente, o nosso cérebro ainda não conhece. Então já é automático quando eu vou fazer algo novo, algo diferente, ligar um sinalzinho de alerta. É como se fosse um semáforo. Aí, a hora que eu vou fazer algo novo, algo que eu não conheço, algo diferente do que o ambiente que eu vivo, do que minha família, do que meus amigos, enfim, estão acostumados, o meu semáforo mental já vai para o amarelo. Fala, atenção que aqui a gente não conhece. Só que se você não cuida disso, não trabalha com as suas emoções, com a sua mente, com o seu sistema de crenças, né, que são padrões de pensamentos e de coisas que você acredita, que foram construídos desde lá da infância, é onde esse semáforo amarelo, ao invés de ser só um alerta e depois voltar para o verde e você seguir, vira um sinal vermelho. E aí, ou às vezes trava, ou às vezes você se ocupa com muitas atividades, ou você vai acumulando cursos, vai acumulando conhecimentos, só que isso só vai, ou tendo muitas ideias, e isso só vai se acumulando dentro de você. E acaba causando mais ansiedade, mais frustração, mais insegurança. Até aí tudo bem? Ficou claro com relação ao que é essa procrastinação? Ficou claro que não é sobre ficar deitada na cama e não fazer absolutamente nada? E muitas vezes a gente faz isso, né? Aí comecei a ver uma série, maratonei
E aí, nossa, você fez tal coisa, você tomou toda... Ah, é que eu não tenho tempo, né? Me fala se até aí tudo bem. Clica no coraçãozinho para eu saber que tá fazendo sentido e compartilha para mais pessoas assistirem. Enquanto isso, deixa eu dar boas-vindas aqui. Gilson, Bruno, Juliana, Fernanda, Dani, Ju. Sejam bem-vindos. E, gente, até antes da gente dar continuidade, que eu vou falar da onde vem tudo isso e como lidar, eu postei hoje no Stories, mas eu quero falar aqui com vocês bem rapidinho, tá? Tem algumas pessoas que me sinalizaram que às vezes não estão recebendo notificação quando iniciam as lives. Eu posto às vezes algum conteúdo no feed, não tá recebendo. Então, como que funciona essa questão, né? O Instagram, ele vai entregando o conteúdo conforme você vai interagindo, porque ele fala assim, por exemplo, a Dani gostou disso aqui, deixa eu entregar mais para ela. Então, nas lives, lembra de clicar no coraçãozinho. Viu um stories? Clica no coraçãozinho. Tem um conteúdo legal que fez sentido para você? Curte, comenta, interage, compartilha, porque aí ele vai entregando, porque ele fala, ok, ela quer receber esse conteúdo, tá? Então isso é muito importante. Nos stories depois eu expliquei, inclusive, como você consegue favoritar o meu Instagram e ativar para que toda vez que comece uma live ou que seja postado um Reels ou um Stories, chegue a notificação para você poder acompanhar e começar nesse processo de autoconsciência, de destravar, de se sentir mais segura, de olhar para o dinheiro de uma forma leve para ter mais prosperidade na sua vida, ter mais realização na sua carreira, combinado? Então bora lá. A Dani Marluzzi falou que tá fazendo sentido. E aí, gente, por que geralmente, entendi que a procrastinação não necessariamente é não fazer nada, às vezes eu tô me ocupando, né? A gente acaba contando mentiras pra gente mesmo, isso não quer dizer que a gente é mal intencionado, é uma forma da gente, é uma estratégia de sobrevivência que a gente cria pra não precisar lidar. Porque a procrastinação, gente, geralmente a gente procrastina pra não se frustrar. Olha que doido, eu quero algo, é importante pra mim, às vezes eu tenho um monte de ideia na minha cabeça legal, tem um monte de curso ali que eu acho incrível, nossa, eu quero mudar algumas coisas, eu quero mudar de empresa, eu quero mudar de carreira, quero fazer mais dinheiro, que legal. Só que eu procrastino, porque eu não quero me frustrar. É doido, né? E por que isso? Porque se eu procrastino, muitas vezes, emocionalmente, não racionalmente, tá? É mais fácil eu lidar com a procrastinação de falar, é que agora não dava, é que eu não tive tempo, é que eu não tinha dinheiro, é que não sei o que, do que eu correr o risco de fazer e as coisas não darem certo. Então, para eu não fazer e correr o risco de alguém me julgar, de desagradar, de não dar conta, de não sair perfeito, eu prefiro inconscientemente, que tudo isso que eu trago aqui para vocês são dinâmicas inconscientes que sabotam a nossa vida, o nosso resultado, o nosso trabalho, o nosso financeiro. Então, para eu continuar pertencendo, para eu continuar sendo aprovada, sendo perfeita, sendo uma boa menina, muitas vezes, eu procrastino. Porque aí é mais fácil eu lidar com a culpa de procrastinar do que lidar com a frustração de correr o risco de desagradar. Faz sentido isso para vocês? Clica aqui no coraçãozinho para eu saber. Só que existe, claro, também o ponto que é extremamente importante, que a gente precisa entrar em ação, tá? Pode ser, e eu vou trazer um outro ponto com relação à procrastinação, na maioria dos casos é esse medo de se frustrar, né, de desagradar, só que é muito importante que você tenha consciência que quando é algo novo ou algo diferente do seu sistema familiar ou algo que você nunca fez, é natural dar um friozinho na barriga, é natural dar uma vontade de amanhã eu faço. Então a gente precisa sim estar em movimento e agir. Às vezes, nós como adultos precisamos fazer coisas que não são tão gostosinhas, mas que vão levar na direção daquilo que é importante para nós. Até porque, gente, por exemplo, quando a gente fala de dinheiro, o dinheiro ele é energia de vida e a vida é o que? Movimento. Se hoje a procrastinação
toma conta de boa parte da sua vida, o dinheiro passa longe, porque ele fala, não, ela não quer. Ela não tá olhando para a vida, ela não tá em movimento. E aí, trava, inclusive, o financeiro. E qual que é o outro ponto com relação à procrastinação e que também pode estar ligado, inclusive, a essa questão de não se frustrar? Eu procrastino, muitas vezes, quando eu estou na minha criança e não na mulher ou no homem adulto. O que isso quer dizer? Quando eu não olhei, eu não trabalhei as dores da minha criança ferida, eu não olhei para os medos, para a estratégia de sobrevivência que ela precisou criar. Vou dar exemplos para você entender como que isso se reflete na fase adulta. Me cobro excessivamente para ser perfeita, tenho medo das pessoas me julgarem, tenho medo de desagradar, nunca acho que tá bom o suficiente o que eu faço, sinto uma culpa extrema, não me sinto merecedora de conquistar as coisas, né? Faço pelos outros, mas quando é por mim, não faço. E geralmente também o que acontece muito com relação à procrastinação e a você estar nessa criança, estar na criança, gente, não é no sentido de, você é uma criançona e não sei o quê, que muitas pessoas às vezes usam essas formas para ofender, né, para brigar. Não é nesse sentido, não. Estar na criança, com essa criança ferida e a sua criança acaba tomando o controle da sua vida com relação a perfeccionismo, a medo de desagradar, medo do julgamento, não se sentir merecedora, sentir culpa, quer dizer que a sua criança está gritando e que é importante olhar para isso. Que você precisa olhar e acolher aquilo que aconteceu e entender e trabalhar, porque senão você continua vivendo em função da estratégia de sobrevivência que você aprendeu desde lá de trás. De ser a filha boazinha. E aí tem um outro ponto. Obrigada, Aline. E aí, seja bem-vinda. Tem um outro ponto com relação a essa questão da criança, que também eu vejo muito. Aquelas crianças, se na sua infância você não pôde ser criança, o que isso quer dizer? Você teve muitas responsabilidades, ou uma mãe ou um pai que eram extremamente rígidos. Eu já atendi pessoas, por exemplo, que na infância não podiam se sujar, não podiam andar descalço, precisava ser uma boneca de porcelana. Ai, se sujasse, ai, se brincasse, ai, se tirasse o sapato. Ou crianças que às vezes a mãe adoeceu, a criança se sentia responsável, preocupada, então ela inverteu o papel com a mãe, né? Ela passou a ser órfã de mãe viva, porque ela ocupou o lugar da mãe para ser mãe da mãe. Ou que os pais iam trabalhar e aí precisava ficar responsável pelos irmãos, ou que precisou trabalhar muito cedo para ajudar no sustento da casa. Percebe que essa criança, ela não pode ser criança, era um mini adulto. Já teve extrema responsabilidade lá na infância. E isso vai causando exaustão, porque além de tudo, essa criança aprende que ela não pode ter alegria na vida, que é só responsabilidade, que é só pesado e que ai dela se olhar para ela mesma. E aí o que muitas vezes acontece na fase adulta? Exaustão. Hora que eu penso em alguma coisa, nossa, eu vou precisar fazer isso, cara, que chato. Tem gente que se sente presa até nessas situações, travada. É como se não tivesse com o corpo travado, mas como se não conseguisse dar o próximo passo. Por quê? Porque ainda não trabalhou as questões daquela criança que muitas vezes até hoje espera ser vista pelos pais. E que aí a hora que aquela criança olha hoje para o trabalho, para as atividades do dia a dia, para um novo passo que quer dar na vida, para fazer mais dinheiro, para as relações, às vezes até para as pessoas, aquela criança fala, eu tô cansada, eu nunca pude nem brincar. E você quer me atolar de mais atividades? É onde às vezes você começa a fazer uma coisa e a hora que você vê tá lá mexendo no celular, vendo rede social, se comparando com todo mundo. Aí você acaba com o chicotinho ainda mais em você. Não fez, aí já tá se culpando porque não fez, olha a rede social, começa a se comparar, vê que as pessoas estão fazendo, fala, realmente.
não tô pronta, ó, realmente eu não consigo fazer nada direito, ó, realmente. E aí as coisas vão ficando. E muitas vezes a gente acaba descontando em, eu preciso fazer mais um curso, deixa eu ler mais esse livro, eu tô sentindo um vazio, tô sentindo raiva, não sei o que, deixa eu comer alguma coisa, deixa eu comprar uma outra roupa. E não é que vocês não possam, né? Não é que não possa estudar e é importante, mas enquanto você não cuidar de você, não tem curso, não tem técnica que você vai sentir suficiente. Não é que não possa ter uma roupa nova, e é claro que é importante você ter essa questão do merecimento, só que se for para preencher a dor da sua criança, não vai adiantar. E aí, para você começar esse movimento, o primeiro ponto é entender, se ficar mais fácil, desassociar, sabe? Entender que tem você e que tem uma criança. Uma roupa vai deixar aquela criança feliz? Não, um curso, muito menos. É mais atividade, é mais peso para essa criança carregar. Percebe? E aí vem mais culpa. E aí você faz menos pelos outros. E tem um outro ponto que leva muitas pessoas também à procrastinação, que pode ser dessas crianças que já se tornaram mini adultas, né, desde criança, que não pôde nem ter uma infância, brincar, nada, se sujar, né, chegar suja, às vezes chegar um pouquinho desarrumada. E tem um outro ponto, às vezes, daquela criança que aprendeu, e eu já atendi várias pessoas que aprenderam desde a infância. Eu acho que foi até você, Aline, que comentou na live de ontem ou de anteontem, não, pode ser que eu esteja confundindo, não lembro se foi você, que aprendeu que a função dela na vida era cuidar dos outros. Era salvar os outros. E aí, como que é a visão dessa criança dentro da alma dela? Eu só sou amada se eu fizer sempre pelos outros. Eu só sou amada se eu agradar a todo mundo. Eu só sou amada se eu tiver utilidade. Olha que doído isso, gente. Porque é como se a gente se contentasse com migalhas. Aí eu faço um esforço, eu deixo minhas coisas para fazer por você, eu sou aquele pau para toda obra, mas você me ama, por favor? E aí vem, né, quando a gente fala de quem é empreendedor, dificuldade de cobrar, dificuldade de se posicionar, e você acaba atraindo quem é essa pessoa que faz por todo mundo, vai atrair mais pessoas que falam, me salva, me salva, me salva. Né, a gente tem uma tríade, um jogo das relações, que é um dos pontos que a gente trabalha dentro da mentoria, que é justamente isso, quando a gente está na criança. Um ponto dessa tríade, desse triângulo, é estar no papel de salvador. Eu vou atrair o quê? Vítimas, pessoas que querem ser salvas. Porque se eu entendo que eu tenho importância nesse lugar de que faz por todo mundo, eu vou atrair cada vez mais pessoas. E eu já atendi pessoas que falavam, minha vontade é ficar isolada em casa. Eu nem gosto de gente. Não é que não gosto de gente, é porque a sua criança entendeu que ela só é sugada o tempo inteiro. Chega uma hora que cansa. Fala aí, deixa eu me isolar disso aqui. Só que aí vai abrindo um rombo, não é nenhum vazio dentro. Aí o financeiro começa a travar, o trabalho começa a travar, porque você para de olhar para a vida. Você para de ter movimento, e dinheiro é energia de vida, vida é movimento. Então a procrastinação, o isolamento, o olhar para cuidar de todo mundo e não olhar para si, falar assim, pode ficar longe que eu não preciso, ó. Dá para fulano, tadinho, dá para ciclano, tadinho. Eu não, eu dou conta. E as pessoas que olham a gente de fora, que é assim, fala assim, ela dá conta. Só que, gente, ninguém é máquina. Nós temos sentimentos, nós temos histórias, dores, feridas. Às vezes a gente só precisa falar, eu não tô bem, eu tô exausta, eu me rendo. Quem se identifica, quanta mini adulta, eu atendo um monte de mini adulta, gente, é o que eu mais atendo. Por isso que eu tô falando. Quem se identifica, fala em voz alta. E se puder, até pode com o celular na mão mesmo, apanhar em algum lugar e falar, eu me rendo. Eu me rendo.
Porque ficar fazendo esse esforço para ser vista, amada, para pertencer, você não tá olhando para sua vida. E aí onde as coisas não vão. E aí onde mesmo você tendo um monte de conhecimento, um monte de habilidade, sendo uma pessoa incrível, porque eu tenho certeza que todo mundo que tá comentando aqui, todo mundo que eu atendo, todo mundo que vem pra mentoria, pra constelação, são seres humanos sensacionais. Mas que tem alguma ferida, como todos nós temos. E aí precisa olhar. Que às vezes tá tão infeccionado. Então fala de novo. Ai, eu me rendo. Eu me rendo. Não dá mais. Obrigada, Isa. Meu cabelo cresceu absurdamente mesmo, gente. A Aline, não foi eu, mas eu sinto isso mesmo. Cuidei da minha mãe doente, ela faleceu quando eu tinha 8 anos. Fui uma mini adulta, tá? Então eu me conectei aí com a sua dor, com a sua história, por isso que me veio o seu nome. A Dani, essa sou eu. A Fê, eu fui uma mini adulta, comecei trabalhando desde criança para manter o sustento de casa. É pesado, gente. E eu sei como é isso. Eu sei na minha alma como é isso, ser uma mini adulta. Não é só pelo que eu vejo nos meus atendimentos, é pela minha história também. E aí, quando a gente é uma mini adulta ou quando você tá ali salvando todo mundo, fazendo por todo mundo, você não tem nem energia para fazer por você. E aí você procrastina, fala, nossa, não fiz nada, a hora que vê você fez. Você fez um monte de coisa pros outros. Ou a sua criança já tá exausta, mesmo não tendo feito pros outros. Você já fez 10, 20, 30 anos da sua vida. Sua criança fala, ai que saco, não quero mais. Ó, a Isa também, fui babá de minhas irmãs. Isso é pesado, gente. Porque o que acontece? Quando a gente é criança, a gente faz de tudo. A criança, ela é pura. É a coisa mais linda, é inocente, ela tem um amor incondicional. Então ela faz de tudo que for necessário para receber amor. Muitas vezes até adoecer. E aí, se ela não recebe, ou se ela entende que ela recebe um pouquinho de amor, se ela é um pouquinho vista, se ela recebe um elogio, se esforçando, sendo babá dos irmãos, trabalhando e não sei o quê, não porque ela escolheu, porque as circunstâncias levaram ela para isso, é isso que a gente vai repetindo a vida inteira enquanto a gente não olha. Mesmo que, e eu vejo muito, mesmo que racionalmente você tenha consciência disso, se você ainda tá procrastinando, se ainda tá pesado, se ainda tá com muito esforço, se ainda vem exaustão, e para algumas pessoas vem a raiva também. É porque dentro de você ainda não foi resolvido isso. Ainda precisa fazer esse movimento de olhar para essa criança, de olhar para o que aconteceu lá atrás, para você poder fazer a transição de menina para mulher. Porque menina, criança não faz dinheiro. A criança, teoricamente, não deveria trabalhar. A criança deveria receber. E aí, quando você é uma mini adulta, o que acontece? Você não pôde brincar e a sua criança fica com a sensação que não recebeu o suficiente. E aí na vida fica, e agora? E agora? E agora? A Fer falou, tenho síndrome da cuidadora, só que dos outros, é isso mesmo. Minha irmã cuidou das irmãs também, que nunca quis casar e nem ter filhos. Hoje tá cheia de doença e vive no mundo da lua. É isso. Geralmente, né, quando uma criança precisa cuidar das irmãs, ela precisa ser mãe sem ela estar preparada. Porque uma coisa é, ela tá ali com as bonecas, brincando de mamãe, filhinha, a boneca não vai chorar, a boneca não depende dela. Só que se essa criança já precisou ser mãe sendo só uma criança, geralmente na fase adulta ela fala, não. Dentro da alma dela fala o quê? Já criei um monte de filho. Não quero mais, tô cansada. Eu não pude ser criança, por que eu tenho que cuidar das outras crianças? Isso não conscientemente. São as dinâmicas inconscientes.
E é essencial olhar para isso, e quando você olha para isso, sai a culpa por procrastinar. É claro que a gente precisa ter responsabilidade, se comprometer, fazer acontecer. Mas começa a sair esse peso de, ó, que raio de ser humano que eu sou? Porque aí vem a síndrome da impostora muitas vezes, né? Nossa, as pessoas me elogiam e falam isso e falam aquilo, eu nem tô fazendo o que eu preciso. Então, esse é o primeiro movimento. É começar a se conectar com a sua história e entender que frustração que eu tenho medo e que tá me fazendo procrastinar. Se eu fizer isso, que tipo de frustração que pode ter? Ou o que aconteceu lá atrás, que pesos das pessoas na minha vida hoje, né? Se eu cuido e salvo todo mundo. Ou das pessoas que eu carregava lá atrás, que eu tô trazendo pra minha vida até hoje, mesmo que eu não tenha consciência. E isso é um processo, gente. Peraí que eu vou espirrar. Pronto. Pra vocês terem ideia, eu atendi mais de uma pessoa essa semana que já tinha passado por vários processos e que as coisas mesmo assim não estavam indo. E aí, a hora que a gente começou a trabalhar, a pessoa falou assim, nossa, mas eu já trabalhei essa questão aqui. E não, tinha sido trabalhada a primeira camada, mas tinham questões mais profundas que precisavam ser olhadas. Sabe quando a gente joga sujeira embaixo do tapete? Ou tem um problema, a gente dá uma escondidinha, mas tá ali? Isso que é importante olhar. Su, e como olhar para isso? Como eu falei, a gente tem todo esse processo dentro da mentoria. Menina que comecei a falar sobre essas coisas, começou até a trancar tudo aqui. Vamos soltar, gente? Fala assim, ó. Eu me rendo. E pode ser que você sinta medo de olhar para o futuro, de olhar para os seus sonhos, de olhar para a sua vida. Porque quem aprendeu a fazer pelos outros, sendo para não desagradar, para ser perfeita, por medo do julgamento, por não se sentir merecedora, por ter aprendido dessa forma, às vezes dá medo de olhar para a vida, dá medo de ser feliz, dá medo de ter riqueza. Que a vontade de espirrar quando começa a coçar assim, é geralmente Sabe igual os animais, quando vai farejar para ir para um lugar que ele não conhece? É um medo de ir para o futuro, de olhar para frente. Então, isso não estava nem programado para fazer, mas eu senti no coração e eu acho importante. Pode ser segurando o celular mesmo, não tem problema, mas pega algum ponto de referência aí da sua casa, pode ser um objeto, uma quina, uma janela, alguma coisa só para você poder focar o seu olhar. Que esse ponto vai simbolizar o seu futuro, ou esse objeto, enfim. Então, olha fixamente para ele e diz assim: eu estou começando a olhar para você. Eu tenho medo, eu estou experimentando isso agora, mas eu vou te olhar. Eu vou olhar para a minha vida, para o meu futuro, para os meus sonhos. E veja como é se conectar com esse ponto que representa a sua vida, o seu futuro, os seus sonhos. Veja como fica o seu corpo, como você se sente ao falar isso. Porque a hora que que eu faço a live, eu me conecto com vocês, eu me conecto com as informações. Como dentro da mentoria, ainda mais, porque além de tudo, tô vendo o rosto de vocês interagindo. E essa informação me veio muito forte. De ter medo de olhar para a própria vida, de ser assustador, porque você não aprendeu. E aí procrastina mesmo. Seja porque você não aprendeu, seja porque você sentiu que faltou lá atrás. Como que é para você olhar e falar isso? Me conta aqui nos comentários. E aí, enquanto vocês vão escrevendo, eu vou trazer
algumas reflexões para você começar a fazer esses movimentos de destrave, de tirar esses pesos. Mas antes eu quero convidar que vocês, e eu tô fazendo... Su, você tava na live de ontem, você vai falar hoje de novo? Vou! Olha lá, eu senti um aperto no peito. Tá vendo? Fiquei muito agoniada. Eu sei, eu sinto, gente. O campo, né, que é o que a gente utiliza e trabalha dentro da constelação, e a mentoria, a Dani vai estar junto com a gente. A mentoria que eu trabalho é uma mentoria sistêmica, eu consigo me conectar com essas informações de vocês. A Izzy sentir como se aproximasse de mim, como indo e vindo. Perfeito, Izzy. E aí o que é importante? Para a vida, para o futuro, para os nossos sonhos, a gente precisa fazer um movimento. Ela não é para ela vir, a gente precisa ir. Então, muitas vezes, esse movimento pode ser ela falando assim, você não vai vir, não? Vem pra cá. Então, é muito importante. E olha como apenas um exercício, algo rápido, traz informações tão importantes. Porque racionalmente eu quero, mas a hora que a gente faz esse movimento de vamos dar uma espiadinha, já gera um desconforto. Vocês não viram, gente, no encontro que a gente trabalha os bloqueios com relação ao dinheiro. Aí que o bicho pega mesmo. Porque todo mundo tem algum bloqueio, tem alguma ferida com relação ao dinheiro, né? Claro que a gente vai trabalhando várias coisas antes, né? Essa questão da criança, relação com mãe, com pai, trabalho, tudo. Mas a hora que a gente olha que vocês estão prontas pra gente olhar e trabalhar os bloqueios com relação a dinheiro, aí que vocês vão ver. Tem gente que às vezes fala, não tenho, não, eu quero. A hora que a gente começa a trabalhar, fala, Su, acho que racionalmente queria, mas aqui dentro não queria, não. A gente afasta. É doido, né? E eu quero aproveitar antes de fazer, de trazer, além desse exercício que foi de coração, de última hora que veio, e eu sempre falo, gente, até para quem trabalha no mundo, por exemplo, do desenvolvimento humano ou qualquer outro tipo de prestação de serviços, que a gente não pode ter medo de entregar. Né? Porque se você fica, por exemplo, com relação ao seu trabalho, isso vale para quem é CLT também, tudo, porque se você fica só focando no dinheiro, o dinheiro, o dinheiro foge, porque você quer aprisionar ele, o dinheiro precisa estar em movimento. A hora que você entrega, claro, dentro do que existe o equilíbrio de troca, né, porque vocês podem perceber, quem já recebeu livro em PDF gratuito, não consegue ler o livro, não coloca em prática porque tá desequilibrado. Eu não fiz nada e recebi esse negócio. Por isso que eu sempre falo, assistiu a live, a hora que finalizar, curte, clica no coraçãozinho, porque é uma forma da gente manter o equilíbrio. Eu estou trazendo conteúdo, a forma da troca eu vou curtir, eu vou compartilhar com as minhas amigas, eu vou clicar no coraçãozinho. Precisa ter esse equilíbrio de troca. Então, não fique às vezes com receio de, eu vou entregar, não. Por exemplo, esse exercício não estava nem previsto de eu entregar aqui para vocês, mas eu senti no coração e é importante. E eu sei que depois eu recebo. Eu não fico focando no receber, eu entrego, construo, né, como eu construí o método leveza e a partir daí as coisas fluem. Claro, olhando para o racional também, para a estratégia, com intencionalidade. Mas se a gente tem medo de alguma coisa, medo que entreguei demais, medo que não sei o que, aí as coisas escorrem pelos dedos, tá? Então a gente já vou trazer as perguntas para vocês, mas antes eu quero convidar quem não estava na live de ontem e quem quiser, claro, aprofundar e realmente destravar, trabalhar tudo isso, fui trazendo um pouco aqui do que a gente trabalha dentro da mentoria Leveza, que é uma mentoria sistêmica, então a gente olha com esse olhar sistêmico, desde olhar para a sua criança, olhar para o seu sistema familiar, os padrões que você vem repetindo, essas dinâmicas inconscientes, as travas com relação a dinheiro, com relação à carreira, olhar para o seu propósito, a forma que você olha para a venda. E quando eu falo de venda,
Não é só sobre vender um produto ou um serviço. O tempo todo a gente tá vendendo. O que eu tô falando aqui pra vocês na live, trazendo de conteúdo, eu tô vendendo aquilo que eu acredito, aquilo que eu estudei, aquilo que eu trabalho. E tá tudo certo, né? Então a vida, a gente vive em um processo de venda. Por exemplo, eu vou falar, eu amo esmalte vermelho. Eu tô vendendo o meu gosto de que eu gosto de esmalte vermelho. Você pode gostar ou não e tá tudo certo. Então a vida é esse processo, a gente trabalha tudo isso. A gente tá com a última turma do ano aberta. A gente inicia os encontros ao vivo no dia 9 de outubro, vão ser todas as segunda-feiras, são 6 encontros ao vivo, em que a gente trabalha tudo isso que eu venho trazendo aqui na live, só que aí a gente vai trabalhar mesmo, aqui vocês estão tendo a consciência. Dentro da mentoria, vocês vão ter o como fazer para trabalhar tudo isso, com passo a passo, com dinâmicas, com constelações em grupo, né, com constelações coletivas, com movimentos sistêmicos. Então dei o passo da consciência, agora eu vou pro como fazer, o que fazer e a gente vai fazer realmente na prática nos nossos encontros, tá? Quem quiser mais informações, ou escreve eu quero aqui nos comentários, ou me chama no direct. Quem tem o meu contato do WhatsApp, envia por WhatsApp. Ontem aconteceu de algumas pessoas que estavam na live tinham WhatsApp já enviar, que eu te passo todos os detalhes, o cronograma, tudo que a gente vai trabalhar, tá bom? Então bora lá, continuar o assunto da procrastinação. Você começou a perceber, né, de acordo com as histórias que você viveu, com padrões que você vem repetindo. E agora eu quero que você perceba o que hoje você tem mais procrastinado. E como eu falei, procrastinado não quer dizer não fazer nada. Às vezes o procrastinado é, porque eu não tenho tempo, porque quando eu tiver dinheiro, porque quando eu tiver a oportunidade perfeita, se eu fizer mais esse curso, é porque fulano ainda não me deu abertura para isso. O que você tem hoje procrastinado? Que às vezes era até uma meta para esse ano e o ano já tá acabando. Falta menos de 100 dias pro ano acabar. Quando você olha para os seus sonhos, o que você quer? O que você deseja que muitas vezes você tem deixado para depois? E aí, de acordo com isso, eu quero que você pense, se você fizer isso, se você conquistar isso que você quer. Lembra que eu falei que a procrastinação é o medo de se frustrar? Porque se eu procrastino, é porque eu ainda não fiz, que não deu certo. É porque eu ainda não tô pronta, é porque não sei o quê. Só que se você fizer, quem você corre o risco de desagradar? Quem pode te julgar? Se você fizer e não der certo, quem que ia te doer se falasse algo? Pode ser no sentido, te avisei, ou às vezes pode ser até um acolhimento, mas você não queria desapontar aquela pessoa. Quem você corre o risco de perder o amor se você fizer isso? Porque quanto mais a gente vai crescendo, se desenvolvendo, tendo sucesso, mais vão tendo filtros sobre as nossas relações. Então, se hoje você vive em um ambiente em que, às vezes, existem muitos medos com relação a dinheiro, com relação a trabalho, com relação até ao seu negócio, ou, às vezes, é muito egoísmo você olhar para si, você começar a olhar para si já é um grande risco. E se você fizer isso que você quer e que às vezes você está procrastinando, não sabe como fazer ou que não vai de jeito nenhum, você vai ser diferente de quem? Você vai fazer diferente de quem? Ou, para algumas pessoas, você vai ser igualzinha a quem? E por que eu falo diferente ou igualzinha? Porque muitas vezes, por exemplo, dentro da minha família, todo mundo concursado. Se eu tiver meu próprio negócio, já vou ser diferente de todo mundo. Se eu for rica, eu vou ser diferente da minha família inteira. Se eu trabalhar, se eu tiver um negócio, eu vou ser diferente da minha mãe, da minha avó, tudo elas ficaram com os filhos. Ou você pode ser igual a. Porque existem muitas pessoas que, dependendo das feridas que tiveram na infância, quer fazer o extremo oposto dos pais. Então, nossa, minha mãe foi super ausente, ela só trabalhava e não sei o quê. Eu tive meus filhos, ou quando eu tiver meus filhos,
eu quero estar com ele 100%. E aí, para continuar repetindo esse padrão de inconscientemente mostrar para sua mãe como era ser mãe, você não consegue dar o passo para trabalhar, para não ser igual ela. Só que quanto mais a gente exclui, quanto mais a gente rejeita, a gente fica igualzinho. Vem a vida e fala, toma, olha para isso que tá machucada aí sua criança, vai continuar traumatizando a sua criança. Ou já vi outro extremo também. A mãe, quando teve os filhos, abriu mão do trabalho, ficou cuidando dos filhos, aí a filha fala assim, não vou, olha minha mãe como dependia, olha o que ela passou, vou só trabalhar. Vou só trabalhar a hora que olha pra maternidade, quer, mas entra em pânico, porque não posso ser igual a minha mãe. Não posso ser fraca, igual a minha mãe que deixou o trabalho, ou não posso ser ausente, brava, rígida, como minha mãe que me deixou lá sozinha para ir trabalhar. Ou porque foi ausente por outras questões. E aí você trava a sua vida, e aí é onde você não tem energia para fazer as coisas, onde você procrastina, onde você fica com a sensação de não sabe que rumo tomar, onde vem culpa na hora que você vai fazer algo. E uma coisa, gente, com relação à culpa é sentir um pouquinho de culpa. Todo mundo em algum momento sente um pouco de culpa, principalmente se a gente quebra padrões. Só que se a culpa tá te travando, existe algo muito mais profundo. No workshop, algumas pessoas que eu fiz no sábado, Conexão Dinheiro e Vida, tiveram algumas mulheres que trouxeram, eu tô com esse conflito porque eu tenho filho, e aí a hora que eu vou fazer alguma coisa do trabalho, eles demandam e eu sinto culpa e não sei o que. Existe a culpa com relação aos filhos? Claro que existe, porque quer estar ali presente. Só que se aconteceu isso na sua infância ou se a culpa está desproporcional, não é somente sobre eles, é sobre a sua criança que você precisa cuidar. E mais do que isso, se você fizer isso que você quer e que você está procrastinando, quem você corre o risco de perder? Se você se responsabilizasse, sair da inocência e das feridas da sua criança e ir para a mulher adulta, o que você vai perder? Quem você vai perder? Ou quem você vai precisar parar de tentar fazer um esforço para te olhar e para falar, eu tenho orgulho de você. E pode ser que nesse momento gere um pouquinho de desconforto. Para algumas pessoas a cabeça dá uma bagunçada, começa a vir informação, começa a cair uma enxurrada de informações, de insights. Só que quando a gente fala de procrastinação, é muito profundo. Porque a procrastinação eu não estou olhando para o mais, para a vida, para mais dinheiro, para mais energia, para mais realização. Eu estou ali olhando para o menos. E esse olhar para o menos está sendo quanto tempo do seu dia, quantos meses ou quantos anos da sua vida. E que sonhos, que desejos, que essa procrastinação e que essas feridas e que tudo que você viveu tem custado. Porque quando a gente começa a procrastinar por todos esses pontos que eu trouxe, que é importante olhar desde as feridas da criança, os medos, essas primeiras relações que são com os pais, a relação com o dinheiro, tudo, você acaba deixando. Vai pesando, vai custando, vai passando o tempo. E vai vindo a frustração. E vai vindo cada vez mais energia, porque é como se tivesse um motorzinho ali emperrado. E aí cada vez vai dando menos vontade de fazer. E aí o que acontece? Tudo aquilo que você sentiu que faltou, que você vivenciou e foi pesado lá atrás, ou que você sentia culpa ou em dívida, o que era cobrada lá atrás, que feriu a sua criança, você como adulto faz exatamente a mesma coisa com ela, sem perceber. Lembra que eu falei tudo que a gente exclui, que a gente rejeita, que a gente julga, se apropria de nós. Então pensa sobre essas perguntas que eu te fiz. Pensa sobre os seus sonhos, para que a partir daí a procrastinação venha de vez em quando, que é normal.
mas vai passar rápido, porque todo santo dia a gente levanta e precisa lidar com o que acontece aqui dentro. Porque o sucesso, a abundância, a vida ser mais leve, mais fluida, é daqui para fora, não é de fora para dentro. Então comece a olhar para esses fantasmas para que a partir daí você possa dar o próximo passo. E quem quiser acompanhamento, direcionamento, o como fazer na prática, vem para a Mentoria Leveza, nossa última turma do ano, manda no direct ou por WhatsApp, eu quero que eu te passo todas as informações, e não vai ser um link para você entrar e comprar, porque não é um curso. Eu sei que tá todo mundo aqui já cheio de curso, cheio de tarefa, cheio de um monte de coisa. Não é um curso, inclusive um alinhamento que eu faço no início da mentoria é: parou de adquirir um monte de coisa, vamos olhar para isso que aqui vocês vão ter o suficiente. E aí é realmente um processo de transformação. Então, vou te passar as informações, vou te mandar um link que é um formulário de aplicação para você contar como está o seu momento atual, o que você está vivendo, porque eu sei que tem pessoas que já passaram por um monte de coisas e parece que ainda falta algo. Então, vou coletar todas as informações, entrar em contato com vocês para ver se você está pronta e comprometida a entrar nesse processo, porque vai gerar desconforto a gente tirar as armaduras, curar essas feridas, sabe? Igual passava antigamente, acho que era rifocine, ardia, dá uma ardidinha, mas depois alivia, para que essa ferida não inflame ainda mais dentro de você. Então manda o direct, as vagas são limitadas, em breve encerro as inscrições, porque não nessa segunda, na próxima a gente já inicia. Espero você, pode ter certeza que se um pequeno movimento de 2 minutinhos aqui já deu um chacoalhão, lá dentro se prepare que vai ser o terremoto. Espero você, um excelente final de semana, comece a fazer esses movimentos, que é a hora de olhar para a vida, de olhar para o mais, o dinheiro, a realização, a leveza na vida. Não vem olhando para o menos e muito menos se enchendo de armaduras ou sem olhar para as feridas da sua criança ou para as suas primeiras relações. Beijo, bom fim de semana, tchau, tchau. E lembra, gente, vou deixar disponível a gravação daqui a pouquinho. Clica no like, tá? Curte ali pra gente poder ter esse equilíbrio de troca e se sentir no coração. Clica no aviãozinho e compartilha para que mais pessoas possam assistir. Quem já tiver inscrita na mentoria ou for se inscrever, a gente se vê ao vivo para a gente poder conversar, compartilhar e eu poder te mentorar, que o papel do mentor é realmente dar um direcionamento no dia 9 de outubro. Beijo, tchau, tchau!